Olá, pessoal. Essa noite, as águas do Pacífico guardam sussurros de uma civilização que talvez nunca deveria ter sido esquecida. Enquanto você se acomoda confortavelmente em sua cadeira, imagine por um momento o vasto oceano azul se estendendo até onde seus olhos não conseguem alcançar. E então, bem abaixo da superfície ondulante, vislumbre os contornos fantasmagóricos de cidades inteiras, com torres que um dia tocaram as nuvens, agora silenciosas sob quilômetros de água salgada. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados nas profundezas mais escuras do mundo, mas esta noite, você vai descobrir que certas verdades têm uma forma peculiar de boiar à superfície, não importa o quanto tentemos afundá-las. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e que horas são aí. É sempre reconfortante saber que não estamos sozinhos nesta jornada pelas sombras do desconhecido. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você está prestes a mergulhar em uma história que começa com um telefonema perturbador recebido pela guarda costeira americana em uma noite nublada de março de 2019. O operador, acostumado a relatos de naufrágios e tempestades, ouviu algo que o fez questionar sua própria sanidade. Um capitão experiente, com mais de 30 anos navegando as águas do Pacífico, ligava em pânico absoluto. "Tem uma cidade inteira aqui embaixo", murmurava sua voz trêmula através do rádio estático. "As luzes ainda estão acesas." Meu Deus, as luzes ainda estão acesas. Você pode imaginar o silêncio constrangedor que se seguiu. O operador, treinado para lidar com emergências, simplesmente não tinha um protocolo para esse tipo de situação. Como se documenta oficialmente que alguém encontrou uma metrópole submersa, com eletricidade funcionando? O relatório foi arquivado discretamente, classificado como incidente relacionado à fadiga marítima. Mas você sabe como essas coisas funcionam. Há sempre alguém que não consegue deixar os mistérios dormindo em paz. 3 meses depois, um oceanógrafo aposentado chamado Dr. Marcus Webb começou a fazer perguntas inconvenientes sobre coordenadas específicas no Pacífico Norte. Webb havia passado décadas estudando as correntes oceânicas e conhecia cada metro quadrado daquela região como a palma de sua mão enrugada. Algo sobre o relato do capitão o incomodava profundamente. Principalmente porque ele mesmo havia visto coisas semelhantes 40 anos antes, quando ainda era um jovem pesquisador, cheio de curiosidade e coragem. As águas do Pacífico, você deve saber, não são apenas um imenso deserto líquido, são um arquivo vivo de todos os segredos que a humanidade tentou esquecer. Cada onda carrega sussurros de civilizações perdidas, e se você souber como escutar, realmente escutar, pode ouvir os ecos de vozes que falaram idiomas extintos há milênios. Dr. Webb tinha essa habilidade peculiar. Talvez fosse resultado de décadas mergulhando nas profundezas mais escuras do oceano, ou talvez algumas pessoas simplesmente nasçam com uma sintonia especial para os mistérios aquáticos. Seja como for, quando ele começou a conectar os pontos entre relatos similares ao do capitão, uma imagem perturbadora começou a se formar. Você vê, o incidente de 2019 não foi isolado. Registros navais das últimas 5 décadas estavam repletos de avistamentos semelhantes, todos cuidadosamente arquivados e esquecidos. Capitães relatando estruturas impossíveis no fundo do mar. Pescadores jurando ter visto luzes pulsando nas profundezas durante tempestades. Mergulhadores comerciais sussurrando sobre ruínas que pareciam desafiar as leis da física e do tempo. Mas o que mais intrigava Dr. Webb
era um padrão específico nas coordenadas. Todos os avistamentos formavam um círculo quase perfeito ao redor de uma região do Pacífico que os mapas modernos mostram como completamente vazia. Uma área onde a profundidade oceânica muda drasticamente sem explicação geológica aparente. Era como se algo imenso estivesse enterrado ali embaixo, alterando sutilmente a topografia do fundo marinho. O que você descobrirá nas próximas sessões desta história vai além dos avistamentos modernos, porque quando o Dr. Webb começou a escavar mais fundo nos arquivos históricos, ele percebeu que esses relatos não eram novidade. Navegadores polinésios, exploradores espanhóis, até mesmo baleiros do século XIX, todos deixaram pistas sobre algo extraordinário escondido sob as águas do Pacífico. Algo que eles chamavam pelo nome que hoje conhecemos apenas através de lendas sussurradas. Mu, o continente perdido dos antigos monarcas. E talvez, apenas talvez, esse continente nunca tenha sido realmente perdido. Talvez ele apenas esteja esperando o momento certo para emergir novamente das profundezas, trazendo consigo segredos que podem mudar nossa compreensão de toda a história humana. Mas isso é apenas o começo desta jornada suave pelas águas misteriosas da verdade oculta. O primeiro mapa impossível chegou às mãos de Dr. Webb através de um antiquário nervoso em Boston que jurava ter encontrado o pergaminho enrolado dentro de uma garrafa de rum do século XVIII. O comerciante, um homem de óculos grossos e mãos trêmulas, sussurrava que havia algo profundamente perturbador naquele documento. Algo que o fazia acordar em suores frios toda a madrugada desde que o descobrira. Você pode imaginar a expressão de ceticismo no rosto de Webb quando primeiro desenrolou o pergaminho amarelado. Afinal, quantos mapas de tesouros falsos ele já havia visto ao longo dos anos? Mas quando seus olhos se ajustaram às linhas desbotadas e símbolos estranhos, algo gelado se instalou em seu estômago. O mapa mostrava o Oceano Pacífico, mas não como você o conhece hoje. Onde deveria existir apenas água azul infinita, havia massas de terra detalhadamente cartografadas, ilhas enormes conectadas por pontes naturais, continentes inteiros que simplesmente não existiam mais. E no centro de tudo, uma inscrição em latim arcaico que traduzia para algo perturbadoramente familiar. Imperium Mu, o reino das águas eternas. Mas você sabe o que mais inquietava Webb? A precisão impossível das coordenadas. Quando ele sobrepôs o mapa antigo com cartas náuticas modernas, descobriu que cada pequena ilha, representada no pergaminho, correspondia exatamente aos locais onde anomalias magnéticas haviam sido detectadas pelos satélites contemporâneos. Era como se alguém, há 3 séculos, tivesse tido acesso a tecnologias de mapeamento que só desenvolveríamos no século XXI. Isso o levou a um mistério real que tem confundido historiadores por décadas. O mapa de Piri Reis, criado em 1513 pelo almirante otomano do mesmo nome. Este documento extraordinário mostra a costa da América do Sul e, prepare-se para isso, o contorno exato da Antártica, detalhada com uma precisão que só foi possível após mapeamentos modernos com radar penetrante. O problema? A Antártica só foi oficialmente descoberta em 1820, e suas características geográficas sob o gelo só foram mapeadas com precisão na década de 1950. Então, como Piri Reis pôde desenhar, em 1513, montanhas e vales antárticos que estavam escondidos sob quilômetros de gelo há milhares de anos? A resposta oficial dos acadêmicos é um silêncio constrangedor, seguido de murmúrios sobre coincidências cartográficas. Webb encontrou-se mergulhado em uma toca de coelho que parecia não ter fundo. Quanto mais investigava mapas antigos, mais descobria representações impossíveis de terras
que não deveriam ser conhecidas pelos cartógrafos da época. Mapas chineses do século XIV, mostrando rotas marítimas através de passagens árticas que só se tornaram navegáveis com o derretimento das calotas polares. Cartas polinésias esculpidas em madeira que detalhavam correntes oceânicas descobertas apenas com equipamentos de sonar modernos. Mas foi quando ele encontrou o segundo pergaminho que as coisas realmente se tornaram interessantes. Este chegou através de uma fonte ainda mais improvável. Uma freira idosa de um convento em Portugal, que havia passado décadas catalogando manuscritos medievais esquecidos nas catacumbas da instituição. Ela contatou Webb depois de ler um de seus artigos sobre anomalias cartográficas, sussurrando através do telefone que havia algo que ele precisava ver com seus próprios olhos. O documento, datado de 1147, era supostamente baseado em relatos de cruzados que se perderam no oceano durante uma tempestade. Mas em vez de descreverem terras conhecidas, eles haviam cartografado algo completamente impossível. Uma série de ilhas no Pacífico Central, organizadas em formato de espiral perfeita, com uma massa de terra em formato de estrela no centro. E mais perturbador ainda, construções. Não vilarejos primitivos, mas metrópoles complexas com torres que tocavam as nuvens e a canais que brilhavam como prata líquida sob a lua. Os cruzados haviam desembarcado nessas terras impossíveis e encontrado uma civilização que, segundo seus relatos, possuía conhecimentos que faziam os sábios de Alexandria parecerem crianças brincando com pedrinhas na praia. Mas aqui está a parte que fez Webb questionar sua própria sanidade. Quando ele comparou as coordenadas descritas no pergaminho medieval com dados modernos, descobriu que correspondiam exatamente à região onde todos aqueles avistamentos contemporâneos de cidades submersas haviam sido relatados. A mesma área onde o capitão havia ligado para a guarda costeira, gaguejando sobre luzes acesas no fundo do mar. Webb começou a perceber que não estava lidando com mapas de lugares que existiram e desapareceram. Estava lidando com mapas de um lugar que talvez nunca tenha realmente desaparecido. Um lugar que apenas havia se escondido. E se você acha que isso é estranho, espere até descobrir o que ele encontrou quando começou a investigar por que certas pedras ao redor do Pacífico pareciam sussurrar segredos no vento. As estátuas da Ilha de Páscoa sempre foram guardiãs silenciosas de segredos que preferem não ser revelados. Mas quando o Dr. Webb pisou naquela terra isolada pela primeira vez, ele percebeu que o silêncio delas era apenas aparente. Se você soubesse como escutar, realmente escutar, poderia ouvir os murmúrios antigos que ecoam através das pedras vulcânicas. A primeira coisa que o surpreendeu foi descobrir que as famosas cabeças gigantes, na verdade, não eram apenas cabeças. Décadas de escavações haviam revelado que essas figuras monumentais possuem corpos completos, enterrados há séculos sob camadas de solo vulcânico. Imagine sua surpresa ao perceber que essas sentinelas de pedra tinham estado de pé, observando o horizonte oceânico, muito mais imponentes do que qualquer turista jamais imaginou. Mas você sabe o que realmente fez Webb perder o sono? A descobração de que muitas dessas estátuas não estavam olhando para o interior da ilha, como sempre se assumiu. Quando ele mapeou cuidadosamente a direção exata de cada moai, percebeu que a maioria apontava para coordenadas específicas no oceano. As mesmas coordenadas que apareciam nos mapas impossíveis que ele havia coletado. Era como se essas figuras de pedra fossem faróis ancestrais, marcando eternamente a localização de algo perdido nas profundezas. Webb passou semanas estudando as inscrições hieroglíficas esculpidas na base dos moai enterrados. A escrita rongorongo da Ilha de Páscoa é um dos poucos sistemas de escrita que permanecem completamente indecifrados até hoje. Um mistério real que tem frustrado linguistas e arqueólogos por mais de um século.
Apenas 26 artefatos, com escrita Rongorongo, sobreviveram até os dias atuais, e cada um parece conter informações diferentes. Alguns pesquisadores acreditam que seja um sistema de escrita genealógica. Outros pensam que documenta rituais religiosos. Mas o Webb começou a suspeitar de algo muito mais intrigante. E se o Rongorongo não fosse sobre o passado da ilha, mas sobre algo que estava esperando no futuro? Durante suas noites na ilha, Webb notou algo peculiar. Quando o vento soprava de certas direções, principalmente do noroeste, as estátuas pareciam vibrar. Um zumbido quase imperceptível, como se as pedras vulcânicas estivessem respondendo a alguma frequência distante. Local guides que ele contratou confirmaram que sempre houve lendas sobre as vozes dos ancestrais, que podiam ser ouvidas nas noites de tempestade. Mas foi quando ele visitou outras formações rochosas ao redor do Pacífico que o padrão se tornou impossível de ignorar. Em Nanmadol, nas ilhas da Micronésia, Webb encontrou algo que deveria ser geologicamente impossível. Uma cidade inteira construída sobre uma lagoa, feita de blocos de basalto que pesavam até 50 toneladas cada. A arquitetura desafiava a explicação. Canais artificiais, conectando estruturas de pedra que pareciam flutuar na água, criando um labirinto aquático que os locais chamavam de Veneza do Pacífico. O mais perturbador? Quando Webb mergulhou nos canais durante a maré baixa, descobriu que as fundações da cidade desciam muito mais fundo do que qualquer arqueólogo havia documentado. Estruturas submersas se estendiam por centenas de metros abaixo do nível do mar atual, sugerindo que Nanmadol era apenas a ponta visível de algo monumentalmente maior. E assim como na Ilha de Páscoa, as pedras sussurravam. Em noites claras, quando a lua se refletia na água dos canais, Webb podia jurar que ouvia murmúrios em idiomas que não conseguia identificar. Sons que pareciam vir das próprias pedras, como se os blocos de basalto fossem gravadores naturais que preservaram conversas de milhares de anos atrás. A trilha o levou então às estruturas submersas descobertas ao largo da costa do Japão, perto de Yonaguni. Formações rochosas que alguns geólogos insistem ser naturais, mas que para qualquer observador casual parecem claramente artificiais. Escadarias esculpidas na rocha, plataformas perfeitamente niveladas, canais que seguem ângulos geometricamente precisos. Webb mergulhou nessas ruínas várias vezes, sempre acompanhado por aquela sensação perturbadora de estar sendo observado. As formações rochosas criavam uma acústica estranha underwater, ecos que pareciam vir de direções impossíveis, como se as pedras estivessem amplificando sons de lugares muito distantes. Durante um de seus mergulhos mais profundos, ele fez uma descoberta que o fez questionar tudo o que pensava saber sobre arqueologia submarina. Esculpido na face de uma das formações naturais, havia um símbolo que reconheceu imediatamente. O mesmo símbolo que aparecia nos mapas impossíveis, nas inscrições Rongorongo e em manuscritos medievais sobre terras perdidas. Uma espiral perfeita, entrelaçada com formas geométricas que pareciam pulsar mesmo quando esculpidas em pedra sólida. Mas o que mais o intrigava era perceber que todas essas estruturas de pedra, da Ilha de Páscoa ao Japão, de Nanmadol às costas da Polinésia, formavam um padrão específico quando vistas de cima. Um círculo gigantesco ao redor da mesma região oceânica onde todos os avistamentos modernos haviam ocorrido. Como se fossem marcadores antigos, sinalizando algo escondido no centro desse círculo sagrado. E então Webb encontrou as inscrições em coral que mudaram tudo. Os recifes de coral têm uma memória peculiar. Eles crescem lentamente, camada por camada, preservando em suas estruturas calcárias os segredos dos oceanos ao longo de milênios,
Quando o Dr. Webb começou a examinar formações coralinas específicas ao redor do Pacífico, ele descobriu que algumas guardavam mais do que apenas esqueletos de organismos marinhos antigos. Você deve entender que coral não deveria, de forma alguma, crescer em padrões geométricos perfeitos. A natureza, por mais bela que seja, raramente cria linhas retas ou ângulos exatos. Então imagine a perplexidade de Webb quando ele se deparou com recifes que haviam crescido ao redor de estruturas claramente artificiais, estruturas que formavam símbolos complexos visíveis apenas do alto. A primeira descoberta aconteceu durante um mergulho de rotina nas águas cristalinas próximas a Bora Bora. Webb estava documentando padrões de crescimento coralino quando notou algo que o fez flutuar imóvel por vários minutos, questionando sua própria visão. Gravado na rocha calcária, coberto por uma fina camada de coral rosa que havia crescido respeitosamente ao redor dos contornos, havia uma sequência de símbolos que pareciam pulsar suavemente na luz aquática filtrada. Não eram hieróglifos egípcios, nem caracteres chineses, nem qualquer sistema de escrita que ele conhecesse. Mas havia algo profundamente familiar neles, como uma língua que você quase se lembra de ter sonhado. O coral havia preservado essas inscrições por séculos, talvez milênios, criando uma espécie de biblioteca natural onde cada símbolo era delicadamente emoldurado por crescimentos coralinos que brilhavam em tons suaves de rosa e laranja. Webb passou dias fotografando cada detalhe, notando que os símbolos pareciam estar organizados em espirais concêntricas. O mesmo padrão que ele havia encontrado nos mapas impossíveis e nas estruturas de pedra ao redor do Pacífico. Era como se alguém tivesse usado o próprio oceano como papel de carta, confiando na paciência do coral para preservar mensagens através dos séculos. Mas você sabe o que realmente fez seu coração acelerar? A descoberta de que essas inscrições não estavam limitadas a um único local? Conforme expandiu suas investigações, Webb encontrou símbolos similares gravados em formações coralinas desde as Filipinas até as costas do Chile, sempre no mesmo padrão espiral, sempre preservados com o mesmo carinho natural pelas colônias de coral. Era como se todo o Oceano Pacífico fosse um manuscrito gigantesco, com mensagens escritas em uma linguagem que a humanidade havia esquecido de ler. A situação se tornou ainda mais intrigante quando Webb descobriu que algumas dessas inscrições correspondiam a sistemas de escrita reais que nunca foram decifrados. A escrita do Vale do Indo, por exemplo, que floresceu há mais de 4.000 anos em uma das primeiras civilizações urbanas do mundo, permanece um mistério completo até hoje. Milhares de selos e inscrições foram encontrados em sítios arqueológicos do que hoje é o Paquistão e noroeste da Índia, mas nenhum linguista conseguiu decodificar seu significado. Os símbolos do Vale do Indo parecem seguir padrões lógicos de uma linguagem desenvolvida, mas a chave para sua interpretação se perdeu nas brumas do tempo. Quando Webb comparou fotografias das inscrições coralinas com exemplos da escrita do Indo, as semelhanças eram perturbadoras, não idênticas, mas como se fossem dialetos da mesma língua ancestral. Como se a civilização que havia gravado mensagens no coral do Pacífico compartilhasse raízes linguísticas com aqueles construtores urbanos que desapareceram há milênios. Durante uma de suas expedições mais ambiciosas, Webb mergulhou em águas profundas near da Fossa das Marianas, onde recifes antigos haviam sido preservados em condições quase perfeitas devido à pressão e temperatura estáveis. O que ele encontrou lá o fez repensar tudo o que acreditava sobre a história da escrita humana. Inscrições coralinas que desciam por centenas de metros nas paredes da fossa, formando o que só podia ser descrito como uma biblioteca vertical. Símbolos organizados em colunas precisas, como se alguém tivesse usado as profundezas oceânicas como um arquivo gigantesco.
E conforme o Webb descia, mergulhando mais fundo nas trevas aquáticas, percebeu que as inscrições se tornavam progressivamente mais antigas e mais complexas. As camadas mais profundas continham símbolos que pareciam tridimensionais, esculpidos de forma que criavam ilusões ópticas surpreendentes quando iluminados por suas lanternas subaquáticas. Dependendo do ângulo da luz, os símbolos pareciam mudar de significado, como se cada inscrição contivesse múltiplas mensagens sobrepostas. Mas o mais extraordinário era perceber que o coral havia crescido seguindo padrões específicos ao redor dessas inscrições antigas, não aleatoriamente, mas como se estivesse lendo. Como se as colônias de coral entendessem o significado dos símbolos e crescessem de forma a realçar ou complementar as mensagens gravadas na rocha. Era uma ideia absurda, é claro. Coral não pode ler, coral não tem consciência, coral simplesmente cresce. Mas então, Webb encontrou uma inscrição que o fez questionar até mesmo essas certezas básicas sobre a biologia marinha. Gravado na parede mais profunda que conseguiu alcançar, havia um símbolo que reconheceu imediatamente. O mesmo que havia visto nos mapas impossíveis, nas estátuas da Ilha de Páscoa, nas ruínas submersas do Japão. A espiral entrelaçada, pulsando suavemente na luz de suas lanternas. E ao redor deste símbolo, o coral havia crescido formando uma seta. Uma seta perfeitamente simétrica, apontando para baixo em direção às profundezas mais escuras da fossa. Como se estivesse indicando o caminho para algo enterrado ainda mais fundo no abismo oceânico. Algo feito de metal que não deveria existir no fundo do mar. O primeiro artefato metálico impossível emergiu das profundezas durante uma operação de mineração oceânica rotineira em 2017. Pelo menos, era para ser rotineira, até que a broca industrial trouxe à superfície algo que fez os geólogos da empresa questionar suas próprias qualificações profissionais. Você pode imaginar a confusão quando aquele objeto dourado, perfeitamente preservado apesar de ter sido extraído de camadas sedimentares datadas em mais de 12 mil anos, começou a emitir uma luz suave quando exposto ao ar. Doutor. Webb recebeu uma ligação sussurrada de um dos técnicos da operação que havia contrabandeado fotografias do artefato antes que os executivos da mineradora ordenassem que tudo fosse classificado como propriedade corporativa confidencial. As imagens que Webb recebeu em seu e-mail criptografado o fizeram cancelar todos os compromissos da semana. Era uma esfera perfeitamente lisa, do tamanho de uma bola de basquete, feita de um metal dourado que parecia pulsar com vida própria. Não tinha emendas, soldas ou qualquer indicação de como havia sido manufaturada. Era como se alguém tivesse moldado ouro líquido com as mãos e depois deixado que solidificasse em forma geometricamente perfeita. Mas você sabe o que mais intrigava Webb? A esfera estava coberta por aqueles símbolos espirais familiares, os mesmos que ele havia encontrado gravados no coral, esculpidos nas estátuas de pedra, desenhados nos mapas impossíveis. E quando fotografada sob luz ultravioleta, revelava camadas adicionais de inscrições, como se múltiplas mensagens estivessem sobrepostas na mesma superfície metálica. O técnico que havia contrabandeado as fotos contou a Webb algo que o fez perder o sono por semanas. A esfera não estava sozinha. A broca havia encontrado o que parecia ser uma câmara subterrânea inteira, repleta de objetos metálicos similares, todos organizados em padrões geométricos complexos. Mas antes que pudessem documentar adequadamente a descoberta, ordens vieram de muito alto para selar imediatamente o local e transferir todos os artefatos para uma instalação não divulgada. Isso levou Webb a pesquisar outros casos de objetos metálicos impossíveis encontrados em contextos arqueológicos.
E o que descobriu foi um padrão perturbador de supressão sistemática de evidências. Há o famoso caso dos objetos metálicos de Aiud, na Romênia, descobertos em 1974, junto com ossos de mastodontes extintos há 11 mil anos. Um dos objetos era claramente feito de uma liga de alumínio. O problema é que o alumínio não foi isolado até 1825, e sua produção industrial só começou no século XX. Como um objeto de alumínio poderia estar enterrado com fósseis de animais pré-históricos? A análise oficial determinou que o objeto tinha origem desconhecida e foi discretamente guardado em um depósito do governo romeno, onde permanece até hoje, longe de olhos curiosos. O Webb descobriu dezenas de casos similares ao redor do mundo. Objetos metálicos encontrados em camadas geológicas impossíveis, artefatos que demonstravam técnicas de metalurgia que não deveríamos ter desenvolvido por milênios, estruturas feitas de ligas que nossa ciência moderna ainda luta para reproduzir. Mas foi quando ele conseguiu acesso a relatórios confidenciais de mergulhos em águas profundas que a verdadeira escala da situação se revelou. Empresas de exploração oceânica, companhias petrolíferas, até mesmo submarinos militares, todos haviam documentado descobertas de objetos metálicos no fundo do Pacífico que desafiavam explicação. Estruturas tubulares que se estendiam por quilômetros através do leito marinho. Formações metálicas em formato de grade que pareciam antenas gigantescas. Objetos esféricos similares ao que havia sido encontrado pela mineradora, mas alguns do tamanho de edifícios. E todos esses relatórios seguiam o mesmo padrão: descoberta inicial, excitação científica e, então, silêncio. Como se uma força invisível garantisse que certas informações nunca chegassem ao conhecimento público. Webb começou a perceber que não estava lidando com artefatos isolados, mas com evidências de uma tecnologia metalúrgica que havia existido muito antes de qualquer civilização conhecida ter desenvolvido a capacidade de trabalhar com metais avançados. Durante uma de suas expedições às águas profundas do Pacífico, utilizando equipamento emprestado de um colega oceanógrafo que preferia permanecer anônimo, Webb conseguiu documentar pessoalmente algumas dessas estruturas metálicas impossíveis. A primeira coisa que o impressionou foi perceber que os objetos não estavam corroídos. Décadas, talvez séculos de exposição à água salgada deveriam ter reduzido qualquer metal conhecido a pó oxidado. Mas essas estruturas brilhavam como se tivessem sido polidas na semana anterior, refletindo as luzes de seu submersível como espelhos perfeitos. Quando ele conseguiu coletar amostras microscópicas de um dos objetos menores, a análise revelou algo que desafiava nossa compreensão da química básica. O metal era composto por elementos que simplesmente não deveriam poder formar ligas estáveis. Era como se alguém tivesse reescrito as leis da física para criar materiais impossíveis. Mas o mais perturbador era perceber que muitos desses objetos metálicos estavam dispostos em padrões específicos no fundo do oceano. Padrões que, quando mapeados de cima, formavam aquela espiral familiar. Como se fossem componentes de uma máquina gigantesca, espalhada por centenas de quilômetros de leito marinho. Uma máquina que talvez ainda estivesse funcionando. E então, Webb notou algo que o fez compreender que os fenômenos atmosféricos estranhos no Pacífico talvez não fossem tão naturais quanto todos assumiam. As tempestades no Pacífico sempre tiveram seus próprios humores caprichosos. Mas quando o Dr. Webb começou a correlacionar dados meteorológicos com as localizações dos artefatos metálicos submersos, descobriu padrões que faziam meteorologistas experientes coçarem a cabeça em confusão silenciosa.
Você pode imaginar sua surpresa ao perceber que as anomalias atmosféricas mais inexplicáveis sempre ocorriam diretamente acima dos pontos onde objetos metálicos impossíveis haviam sido documentados. Não eram tempestades comuns. Eram formações de nuvens que desafiavam modelos meteorológicos básicos, espirais perfeitas que se mantinham estáveis por dias, descargas elétricas que subiam da superfície oceânica em direção ao céu, ventos que mudavam de direção em ângulos geometricamente precisos, como se estivessem sendo dirigidos por alguma força invisível. Webb passou semanas analisando imagens de satélite, notando como certas tempestades pareciam inteligentes. Elas evitavam rotas marítimas comerciais, dissipavam-se misteriosamente quando navios se aproximavam. E, às vezes, formavam padrões no céu que ecoavam aqueles símbolos espirais que ele havia encontrado gravados em coral e metal. Mais perturbador ainda era descobrir que pilotos de aviação comercial há décadas relatavam anomalias similares. Mas seus relatórios eram discretamente arquivados pelas companhias aéreas como incidentes meteorológicos não classificados. Ninguém queria que passageiros soubessem que, às vezes, o céu acima do Pacífico se comportava de formas que a ciência não conseguia explicar. Foi durante uma dessas investigações que Webb encontrou os registros do voo 447 da Air Pacific, um incidente que nunca chegou às manchetes, mas que estava documentado nos arquivos confidenciais da aviação civil. Em março de 2018, o piloto havia relatado algo que o fez questionar sua própria sanidade. Durante um voo noturno de Auckland para Los Angeles, a tripulação observou o que parecia ser uma aurora boreal. Mas no meio do Pacífico tropical, milhares de quilômetros ao sul, de onde auroras deveriam ser possíveis. As luzes dançavam no céu em padrões hipnóticos, criando espirais luminosas que pareciam se estender desde a superfície oceânica até a estratosfera. Mas você sabe o que mais intrigava no relatório? Os instrumentos de navegação do avião começaram a funcionar mal na presença dessas luzes. Bússolas girando sem direção, sistemas GPS mostrando coordenadas que não existiam no mapa, rádios captando transmissões em frequências que deveriam estar vazias. O piloto, um veterano com mais de 20 anos de experiência, descreveu a sensação de que as luzes estavam tentando se comunicar com a aeronave, pulsando em sequências que pareciam quase linguísticas. Webb descobriu que auroras impossíveis eram apenas uma das manifestações atmosféricas anômalas documentadas acima das localizações dos artefatos metálicos. Havia também relatos de raios ascendentes que se originavam da superfície oceânica e se dirigiam para as nuvens, contrariando tudo que sabemos sobre como a eletricidade atmosférica funciona. Esses fenômenos elétricos reversos sempre ocorriam em noites de lua nova, quando o oceano estava particularmente calmo, como se algo nas profundezas estivesse aproveitando essas condições específicas para carregar baterias, enviar sinais, comunicar-se com algo no espaço. As possibilidades eram ao mesmo tempo fascinantes e perturbadoras. Mas foi quando Webb conseguiu acesso aos dados classificados da NOAA que a verdadeira escala dos fenômenos atmosféricos anômalos se revelou. A National Oceanic and Atmospheric Administration havia estado monitorando secretamente essas anomalias por décadas, documentando padrões que sugeriam algo profundamente inquietante. Os fenômenos estavam se intensificando. Gráficos confidenciais mostravam um aumento constante na frequência e intensidade das anomalias atmosféricas sobre o Pacífico Central desde os anos 1950. Era como se algo enterrado no fundo do oceano estivesse acordando, ganhando força, preparando-se para algum evento que os climatologistas da NOAA preferiam não especular publicamente.
Webb notou que os picos de atividade atmosférica anômala coincidiam perfeitamente com relatórios de avistamentos de cidades submersas iluminadas. Como se a energia que criava essas tempestades impossíveis fosse a mesma que alimentava as luzes misteriosas nas profundezas. Durante uma de suas expedições mais arriscadas, Webb conseguiu posicionar equipamentos de monitoramento atmosférico diretamente acima de uma das concentrações de artefatos metálicos submersos. O que seus instrumentos captaram durante uma tempestade anômala o fez repensar nossa compreensão básica sobre a relação entre oceano e atmosfera. As descargas elétricas que subiam da água não eram aleatórias. Elas seguiam frequências específicas, pulsando em intervalos matematicamente precisos. Era como se o oceano estivesse transmitindo algo, uma mensagem codificada, talvez, ou instruções para receptores desconhecidos. Mais intrigante ainda, quando Webb analisou os dados espectrográficos dessas descargas, descobriu que continham harmonics impossíveis, frequências que não deveriam poder ser produzidas por fenômenos naturais. Eram sons que pareciam artificiais, construídos como se algo inteligente estivesse orquestrando essas tempestades. E então ele percebeu que essas frequências elétricas eram apenas parte de uma sinfonia muito maior que ecoava através dos abismos oceânicos. Os sons mais profundos do oceano têm uma qualidade hipnótica. Eles viajam por milhares de quilômetros através da água, carregando mensagens que apenas criaturas das profundezas conseguem compreender completamente. Mas quando o Dr. Webb começou a analisar gravações hidroacústicas das regiões onde artefatos metálicos haviam sido descobertos, ele percebeu que alguns desses sons oceânicos não tinham origem em nenhuma criatura conhecida pela ciência. Você provavelmente já ouviu falar do bloop, aquele som misterioso captado pelos hidrofones da NOAA em 1997, um ruído tão potente que foi detectado por sensores separados por mais de 5.000 quilômetros. Durante anos, especialistas especularam sobre sua origem. Seria uma criatura marinha gigantesca? Atividade vulcânica submarina? Movimento de icebergs antárticos? A explicação oficial eventualmente se estabeleceu em iceberg se partindo. Mas Webb sabia que havia algo profundamente insatisfatório nessa conclusão, principalmente porque ele havia descoberto gravações similares ao bloop, mas vindas de regiões tropicais onde icebergs simplesmente não existem. Os arquivos confidenciais da Marinha Americana, que Webb conseguiu acessar através de contatos acadêmicos que preferiam permanecer anônimos, continham décadas de gravações de ruídos oceânicos não identificados. Sons que pareciam seguir padrões, como se fossem linguagem. A primeira gravação que realmente o perturbou foi feita por um submarino de pesquisa em águas profundas do Pacífico Central, exatamente acima de uma das concentrações de objetos metálicos que ele havia mapeado. O som era baixo, quase subsônico, mas carregava harmonics complexos que criavam uma sensação estranha quando reproduzido através de fones de ouvido. Era como escutar uma conversa em uma sala ao lado, onde você pode ouvir o ritmo e a cadência da fala, mas não consegue distinguir palavras individuais. O som subia e descia em ondas regulares, com pausas que pareciam pensativas, como se algo nas profundezas estivesse considerando cuidadosamente cada uma palavra antes de emiti-la. Webb passou semanas analisando essas gravações com software de análise espectral, descobrindo camadas de complexidade que desafiavam explicações convencionais. Os sons continham múltiplas frequências sobrepostas, criando padrões que lembravam música polifônica, mas música feita por algo que compreendia harmonia de formas que compositores humanos nunca haviam explorado. Mais perturbador ainda era perceber que esses sons oceânicos misteriosos pareciam responder uns aos outros.
Gravações feitas em diferentes pontos do Pacífico, separados por milhares de quilômetros, mostravam sequências sonoras que claramente se complementavam, como se partes de uma conversação gigantesca estivessem acontecendo através de todo o oceano. Foi então que Webb descobriu as gravações do projeto SOSUS, o sistema militar de detecção submarina que monitora os oceanos desde a Guerra Fria. Escondidos nos arquivos classificados, havia décadas de evidências de atividade acústica anômala, sons que os analistas navais haviam catalogado como origem desconhecida, possível atividade não humana. Uma das gravações mais intrigantes havia sido feita durante uma tempestade elétrica anômala sobre o Pacífico Central. Conforme os raios ascendentes emergiam da superfície oceânica em direção às nuvens, hidrofones submersos captaram algo extraordinário. Os objetos metálicos no fundo do mar estavam cantando. Cada descarga elétrica que subia da água era acompanhada por harmonics metálicos vindos das profundezas, como se os artefatos antigos estivessem vibrando em ressonância com as tempestades. O som resultante era simultaneamente alienígena e profundamente familiar, como uma melodia que você tem certeza de já ter ouvido em sonhos. Webb começou a teorizar que os objetos metálicos submersos não eram apenas artefatos passivos, mas componentes de um sistema de comunicação gigantesco. Um sistema que usava o próprio oceano como meio de transmissão, enviando mensagens através de frequências que viajavam por todo o planeta. Mas comunicação com quem? Ou com o quê? Durante uma de suas expedições mais profundas, Webb conseguiu posicionar hidrofones direcionais muito próximos a uma concentração de artefatos metálicos. O que gravou durante uma noite de lua nova o fez questionar nossa compreensão básica sobre inteligência e consciência. Os sons vindos dos objetos metálicos não eram aleatórios. Eles seguiam padrões matemáticos complexos, sequências que pareciam baseadas em proporções geométricas encontradas na natureza. A sequência de Fibonacci, a proporção áurea, harmonics, que ecoavam a música das esferas postulada por antigos filósofos. Era como se algo antiquíssimo estivesse tentando ensinar matemática através de música subaquática. Mais extraordinário ainda, quando Webb reproduziu algumas dessas sequências sonoras através de alto-falantes submersos, os artefatos metálicos responderam, não imediatamente, mas após pausas que pareciam calculadas, como se estivessem processando a informação antes de formular uma resposta. Pela primeira vez em sua carreira, Webb se encontrou engajado em algo que só podia ser descrito como uma conversa com uma inteligência não humana. Uma inteligência que havia estado dormindo no fundo do oceano por milênios, mas que agora parecia estar acordando. E conforme essa inteligência despertava, Webb começou a notar que as próprias estruturas cristalinas ao redor do Pacífico estavam começando a exibir propriedades que desafiavam nossa compreensão da física básica. Cristais de quartzo têm uma memória peculiar. Eles podem armazenar informações em suas estruturas moleculares por períodos geologicamente impossíveis, vibrar em frequências precisas quando energizados, e até mesmo amplificar sinais de formas que nossa tecnologia moderna ainda luta para replicar completamente. Mas quando o Dr. Webb descobriu formações cristalinas nas proximidades dos artefatos metálicos submersos, percebeu que estava lidando com propriedades que iam muito além do que qualquer manual de mineralogia havia documentado. Você deve imaginar sua surpresa quando os primeiros cristais que coletou do fundo oceânico começaram a brilhar suavemente assim que foram expostos ao ar. Não com bioluminescência, que seria natural em ambiente marinho, mas com uma luz interna que parecia emanar das próprias estruturas moleculares. Era como se cada cristal fosse uma pequena bateria natural, carregada por energias que permaneciam ativas mesmo após milênios submerso.
O laboratório de gemologia da universidade onde Webb levou suas amostras inicialmente se recusou a aceitar os resultados dos testes. Os cristais mostravam propriedades elétricas que simplesmente não deveriam existir em formações naturais. Eles conduziam eletricidade com eficiência comparável a supercondutores modernos, mas mantinham essa condutividade mesmo em temperatura ambiente. Mais intrigante ainda, quando Webb conectou eletrodos aos cristais e aplicou pequenas correntes elétricas, eles começaram a cantar. Não metaforicamente, mas literalmente produzindo tons musicais complexos que variavam conforme a voltagem aplicada. Era como se cada formação cristalina fosse um instrumento musical antigo, esperando há milênios para ser tocado novamente. Mas você sabe o que realmente fez Webb perder o sono? A descoberta de que esses cristais pareciam aprender conforme eram expostos a diferentes frequências. Quando ele reproduzia as gravações dos sons oceânicos misteriosos próximo aos cristais, eles gradualmente começavam a reproduzir essas mesmas frequências espontaneamente, como se estivessem memorizando as melodias submarinas. Isso o levou a investigar outros locais ao redor do Pacífico, onde formações cristalinas incomuns haviam sido relatadas. E o padrão que descobriu era simultaneamente fascinante e perturbador. Desde as cavernas de cristal da Califórnia até as formações vulcânicas cristalinas do Japão, Webb encontrou estruturas que exibiam as mesmas propriedades anômalas, cristais que brilhavam quando ninguém estava olhando, formações que emitiam sons quando o vento soprava de certas direções, cavernas inteiras que pareciam amplificar sussurros em ecos que podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. E todos esses locais estavam conectados por linhas geológicas que, quando mapeadas, formavam aquela espiral familiar. A mesma que ele havia encontrado nos mapas impossíveis, nas inscrições coralinas, na disposição dos artefatos metálicos submarinos. Era como se toda a região do Pacífico fosse um circuito gigantesco, com os cristais servindo como componentes de uma tecnologia que transcendia nossa compreensão atual sobre como energia e informação podem ser armazenadas e transmitidas através de estruturas naturais. Durante uma de suas expedições às cavernas cristalinas de Naica, no México, Webb fez uma descoberta que mudou fundamentalmente sua perspectiva sobre a relação entre cristais e consciência. Os cristais gigantes da caverna, alguns com mais de 10 metros de comprimento, estavam vibrando em frequências ultrabaixas que correspondiam exatamente aos sons oceânicos misteriosos que ele havia gravado no Pacífico. Mesmo estando a milhares de quilômetros do oceano, essas formações cristalinas terrestres pareciam estar em comunicação constante com seus equivalentes submersos. Era como descobrir que o planeta inteiro era um sistema nervoso cristalino, com sinais viajando através de frequências que apenas agora começávamos a detectar. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando Webb conseguiu acesso a experimentos classificados sobre cristais e consciência, conduzidos secretamente por laboratórios governamentais desde os anos 1970. Pesquisadores haviam descoberto que certas formações cristalinas pareciam capazes de armazenar memórias. Não memórias no sentido que compreendemos, mas impressões energéticas de eventos que haviam ocorrido em suas proximidades. Quando estimulados com frequências específicas, esses cristais podiam reproduzir essas impressões como uma espécie de gravação holográfica tridimensional. Webb começou a teorizar que os cristais ao redor do Pacífico não eram apenas componentes de um sistema de comunicação antigo. Eram arquivos, bibliotecas cristalinas que haviam estado gravando e preservando informações sobre a civilização perdida de Mu por milênios. E se isso fosse verdade, então talvez fosse possível acessar essas memórias. Durante seus experimentos mais arriscados,
Webb começou a expor formações cristalinas a combinações específicas das frequências que havia gravado no oceano. Os resultados foram perturbadores. Os cristais começaram a projetar imagens, não exatamente visuais, mas impressões sensoriais que se formavam diretamente na mente de quem estava próximo. Visões de cidades que se estendiam tanto acima quanto abaixo da superfície oceânica. Torres que canalizavam energia das tempestades. Habitantes que pareciam compreender segredos sobre a manipulação da realidade física que nossa ciência ainda não havia descoberto. E no centro dessas visões cristalinas, sempre presente, estava a imagem de algo que desafiava a explicação. Um portal gigantesco no meio do oceano, onde as correntes marítimas criavam anomalias que permitiam viagens através de dimensões, tempo, espaço. Webb estava começando a perceber que os fenômenos magnéticos e temporais relatados por navegadores modernos talvez não fossem falhas de equipamento. O tempo tem uma consistência peculiar no oceano aberto. Ele flui como mel dourado em dias calmos, acelera como corredeira furiosa durante tempestades e, às vezes, em certas regiões do Pacífico, parece simplesmente parar. Dr. Webb sempre havia assumido que relatos de anomalias temporais eram resultado de fadiga marítima ou falhas de equipamento, até que começou a documentar pessoalmente essas distorções durante suas expedições às águas profundas. Você pode imaginar sua perplexidade quando, durante um mergulho que deveria ter durado 2 horas, segundo seu cronômetro subaquático, ele emergiu para descobrir que apenas 15 minutos haviam se passado no mundo da superfície. Ou quando sua equipe passou o que pareceram ser 6 horas coletando amostras em uma formação cristalina submarina, apenas para descobrir que seus equipamentos de superfície registravam uma ausência de 17 horas. Não eram falhas técnicas. Múltiplos cronômetros, sistemas GPS, equipamentos de rádio, todos confirmavam que algo nas proximidades dos artefatos metálicos estava afetando o próprio fluxo do tempo de formas que nossa física moderna ainda luta para explicar. Os primeiros relatórios oficiais sobre anomalias temporais no Pacífico datam de 1952, quando um destroyer da Marinha Americana reportou ter perdido 3 dias inteiros enquanto investigava atividade magnética anômala em águas profundas. O capitão jurava que apenas algumas horas haviam se passado desde que receberam ordens para investigar sinais de sonar inexplicáveis. Mas seus superiores insistiam que o navio havia estado incomunicável por 72 horas. O incidente foi classificado e o capitão transferido para funções terrestres. Mas o Webb descobriu que relatórios similares se acumulavam nos arquivos navais com regularidade perturbadora. Tripulações perdendo tempo, instrumentos de navegação mostrando datas impossíveis, comunicações por rádio sendo recebidas antes de serem enviadas. Mas você sabe o que mais intrigava o Webb? Esses fenômenos temporais sempre ocorriam nas mesmas coordenadas onde as anomalias magnéticas eram mais intensas. Era como se o campo magnético terrestre estivesse sendo distorcido por algo poderoso o suficiente para afetar não apenas bússolas e equipamentos eletrônicos, mas a própria estrutura do espaço-tempo. Durante uma de suas expedições mais arriscadas, Webb conseguiu posicionar sensores magnéticos de alta precisão diretamente acima de uma concentração de objetos metálicos submersos. O que descobriu desafiava nossa compreensão básica sobre como campos magnéticos funcionam. As leituras mostravam que o campo magnético local não apenas estava distorcido, mas parecia estar pulsando, como um coração gigantesco enterrado no fundo do mar, bombeando ondas de energia magnética através da água com ritmo regular e hipnótico. Mais extraordinário ainda, essas pulsações magnéticas coincidiam perfeitamente com os sons oceânicos misteriosos que ele havia gravado.
Era como se os objetos metálicos estivessem usando magnetismo para amplificar suas vozes através de todo o Oceano Pacífico. Webb começou a teorizar que estava observando evidências de uma tecnologia que compreendia a conexão íntima entre magnetismo, tempo e consciência. Uma tecnologia que podia manipular a realidade física de formas que nossa ciência considerava impossíveis. Os relatos de navegadores sobre portais no oceano começaram a fazer sentido quando o Webb mapeou as anomalias magnéticas mais intensas. Essas distorções criavam zonas onde as leis normais da física pareciam flexíveis. Áreas onde embarcações podiam entrar em um ponto e emergir centenas de quilômetros distante, ou onde o céu noturno mostrava constelações que não correspondiam à localização geográfica. Um relato particularmente intrigante veio de um iatista solitário que havia navegado através de uma dessas zonas anômalas durante uma tempestade elétrica. Ele jurava ter visto, através da chuva e raios, uma paisagem impossível. Ilhas que brilhavam com luz própria, conectadas por pontes que pareciam feitas de energia solidificada, cidades que se estendiam tanto acima quanto abaixo da superfície oceânica. Quando emergiu da tempestade, seu GPS mostrava coordenadas que colocavam seu iate no meio do deserto australiano, apesar de ele estar claramente navegando em águas oceânicas profundas. Webb percebeu que esses portais não eram aberturas para outros lugares, eram janelas para outros tempos. Os objetos metálicos submersos estavam criando bolhas temporais onde diferentes períodos históricos se sobrepunham, permitindo vislumbres de épocas quando o continente perdido de Mu ainda existia acima da superfície. Durante uma tempestade particularmente intensa, quando as anomalias magnéticas atingiram níveis recordes, Webb experimentou pessoalmente uma dessas distorções temporais. E o que viu através dessa janela no tempo o fez compreender que a civilização antiga não havia simplesmente afundado no oceano. Ela havia aprendido a viajar através do tempo, usando o próprio planeta como uma máquina temporal gigantesca. E agora, conforme os objetos metálicos acordavam depois de milênios dormindo, essas janelas temporais estavam se abrindo com frequência crescente, revelando estruturas submarinas que desafiavam não apenas nossa arqueologia, mas nossa compreensão sobre o que é fisicamente possível. O fundo do oceano guarda seus segredos com paciência infinita. Camadas de sedimentos acumuladas ao longo de milênios criam um arquivo natural onde cada extrato conta uma história diferente sobre o passado do planeta. Mas quando o Dr. Webb começou a usar sonar de penetração profunda nas regiões onde anomalias temporais haviam sido documentadas, descobriu estruturas enterradas que pareciam desafiar não apenas nossa cronologia histórica, mas nossa compreensão sobre arquitetura e engenharia. Você pode imaginar sua perplexidade ao analisar as primeiras imagens de sonar. Estruturas geométricas perfeitas enterradas sob quilômetros de sedimentos oceânicos, organizadas em padrões que lembravam circuitos eletrônicos gigantescos. Não eram ruínas no sentido tradicional, mas construções que pareciam ter sido projetadas para funcionar, mesmo quando completamente submersas. As formações mais impressionantes seguiam aquela espiral familiar que Webb havia encontrado em mapas, cristais e artefatos metálicos. Mas agora, vendo o padrão completo através das imagens de sonar, ele percebeu que estava observando algo monumentalmente maior do que havia imaginado. Uma cidade inteira organizada em espiral logarítmica perfeita, com estruturas que se estendiam tanto horizontalmente quanto verticalmente através do leito marinho. Torres que desciam centenas de metros abaixo do fundo oceânico, conectadas por túneis que seguiam linhas matematicamente precisas, criando uma metrópole tridimensional que utilizava o próprio planeta como fundação. Mas você sabe o que mais intrigava nas imagens de sonar?
As estruturas não pareciam danificadas pelo tempo. Não havia sinais de erosão, colapso estrutural ou degradação que você esperaria de construções enterradas por milênios. Era como se elas tivessem sido preservadas, ou talvez nunca tivessem realmente envelhecido. O Webb conseguiu autorização para escavações limitadas em alguns dos pontos menos profundos, usando equipamentos de mineração submarina adaptados para a arqueologia. O que emergiu das primeiras perfurações desafiou todas suas expectativas sobre civilizações antigas. Blocos de construção feitos de materiais que não conseguiu identificar. Não eram pedra, metal ou qualquer substância conhecida, mas algo que parecia combinar propriedades de todos esses materiais. Eram simultaneamente duros como diamante e flexíveis como borracha. Conduziam eletricidade como metal, mas brilhavam como cristal quando energizados. Mais extraordinário ainda, esses blocos pareciam se auto-reparar quando danificados. Arranhões e fissuras causados pelos equipamentos de escavação simplesmente desapareciam ao longo de algumas horas, como se os materiais possuíssem alguma forma de memória molecular que os permitia retornar ao estado original. As análises microscópicas revelaram estruturas internas que lembravam circuitos integrados, mas organizados em padrões fractais que se repetiam em escalas cada vez menores. Era como se cada bloco de construção fosse simultaneamente um componente estrutural e um processador de informações, capaz de comunicar-se com outros blocos através de frequências que apenas agora começávamos a detectar. Quando o Webb conectou eletrodos a alguns desses blocos e aplicou pequenas correntes elétricas, eles começaram a acordar. Não há outra palavra para descrever o fenômeno. Os materiais começaram a emitir aqueles sons oceânicos familiares, pulsando com luzes internas que criavam padrões hipnóticos. E então, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu. Os blocos começaram a se mover, reposicionando-se em configurações geométricas específicas, como se estivessem lembrando sua função original e tentando reconstruir as estruturas das quais faziam parte. Webb percebeu que não estava escavando ruínas de uma civilização morta. Estava acordando uma civilização que havia entrado em hibernação, esperando o momento certo para retornar à atividade. As imagens de sonar mais profundas revelaram a verdadeira escala da metrópole submersa. Estruturas que se estendiam por centenas de quilômetros em todas as direções, organizadas em níveis que desciam até as profundezas mais escuras do oceano. Era como descobrir que Manhattan inteira estava enterrada no fundo do mar. Mas uma Manhattan projetada por arquitetos que compreendiam geometria em dimensões que nossa matemática ainda estava explorando. No centro de tudo, as imagens mostravam uma estrutura que desafiava a descrição, uma torre que parecia se estender infinitamente tanto para cima quanto para baixo, como se perfurasse o planeta inteiro. Ao redor desta torre central, ondas concêntricas de outras estruturas criavam padrões que ecoavam as distorções magnéticas e temporais que o Webb havia documentado na superfície. Era como se toda a cidade fosse uma máquina gigantesca, projetada para manipular as forças fundamentais da realidade: tempo, espaço, consciência, energia. E conforme mais componentes desta máquina despertavam, influenciados pelas escavações de Webb, os efeitos na superfície se intensificavam. Tempestades mais frequentes, anomalias magnéticas mais pronunciadas, avistamentos de luzes submersas, tornando-se relatórios diários de capitães no Pacífico Central. Webb começou a perceber que seus experimentos não eram apenas arqueologia. Eram o processo de acordar algo que havia estado dormindo no fundo do oceano por milênios. Algo que talvez tivesse escolhido adormecer, aguardando condições específicas para retomar suas atividades. E essas condições
pelo que ele podia determinar através das lendas polinésias que começou a estudar, tinham a ver com o retorno dos antigos governantes de Mu. As lendas orais da Polinésia carregam memórias que flutuam através dos séculos como garrafas ao mar. Algumas chegam até nós intactas, outras fragmentadas pelos ventos do tempo, mas todas sussurram sobre reis que não eram completamente humanos. Doutor. Webb descobriu que essas tradições ancestrais continham detalhes surpreendentemente específicos sobre o último imperador de Mu, um governante que supostamente possuía conhecimentos capazes de dobrar o oceano como tecido e fazer o tempo dançar ao seu comando. Você pode imaginar a intensidade com que Webb mergulhou nesses estudos etnográficos quando percebeu que as descrições legendárias do imperador muvriano correspondiam exatamente aos fenômenos que ele havia estado documentando. Manipulação temporal, controle sobre elementos naturais, comunicação através de frequências que transcendiam linguagem comum. O nome do último imperador, preservado em cânticos havaianos que poucos acadêmicos haviam estudado seriamente, era Lemuel Mura, aquele que fala com as águas profundas. Segundo as lendas, ele não havia morrido quando o continente afundou, mas havia escolhido mergulhar voluntariamente nas profundezas, levando consigo os segredos mais preciosos de sua civilização. As tradições polinésias descreviam Lemuel Mura como alguém que podia vestir o corpo das águas e pensamentos que nadavam como peixes luminosos entre as correntes oceânicas. Webb começou a suspeitar que essas não eram descrições poéticas, mas relatos literais de tecnologias que permitiam consciência existir independentemente de forma física tradicional. Mais intrigante ainda eram as profecias associadas ao imperador perdido. Textos que falavam sobre sinais específicos que precederiam seu retorno ao mundo da superfície. Quando as pedras cantarem novamente suas canções antigas, quando luzes dançarem onde deveria haver apenas escuridão, quando o tempo tropeçar em seus próprios passos, então saberão que Lemuel Mura está despertando de seu sono aquático. Webb percebeu com um arrepio que cada um desses sinais proféticos correspondia exatamente aos fenômenos que havia estado documentando. Cristais emitindo sons musicais, luzes submersas impossíveis, anomalias temporais crescentes. Era como se suas escavações e experimentos não fossem investigações científicas independentes, mas parte de um processo maior, o despertar de uma consciência ancestral que havia estado aguardando pacientemente no fundo do oceano. Durante suas expedições às ilhas mais remotas da Polinésia, Webb encontrou anciãos que ainda preservavam tradições orais sobre os guardiões do conhecimento profundo. Esses guardiões, segundo as lendas, não eram completamente humanos nem completamente espíritos, mas entidades que haviam aprendido a existir simultaneamente em múltiplas dimensões da realidade. Um dos anciãos, um homem de idade impossível de determinar, cujos olhos pareciam refletir profundidades oceânicas, sussurrou a Webb algo que o fez questionar tudo o que pensava saber sobre consciência e morte. Lemuel Mura nunca partiu, murmurou o ancião em uma mistura de dialetos polinésios que Webb lutava para compreender. Ele apenas aprendeu a sonhar com os peixes e falar com as correntes. Mas quando o mundo da superfície estiver pronto para receber novamente sua sabedoria, quando os sinais estiverem completos, ele lembrará como usar corpo de carne e osso. Webb descobriu que lendas similares existiam em culturas aparentemente desconectadas ao redor do Pacífico. Relatos japoneses sobre dragões imperiais que dormem nas profundezas marítimas, tradições californianas nativas sobre reis das águas que retornarão quando as estrelas se alinharem corretamente. Até mesmo histórias aborígenes australianas sobre
ancestrais que se tornaram oceano, mas mantiveram pensamentos humanos. Todas essas tradições compartilhavam elementos específicos: um governante ancestral com poderes sobre elementos naturais, uma submersão voluntária nas profundezas oceânicas e uma promessa de retorno quando condições específicas fossem atendidas. Mais perturbador ainda, muitas dessas lendas incluíam descrições detalhadas das tecnologias que o imperador perdido havia dominado. Cristais que armazenavam memórias, metais que cantavam quando energizados, estruturas que existiam simultaneamente em múltiplas dimensões temporais. Webb começou a teorizar que Lemuel Murrah não era uma figura mítica, mas um registro cultural de alguém que havia desenvolvido formas de consciência e manipulação da realidade que nossa ciência ainda não compreendia. Alguém que havia escolhido preservar esses conhecimentos nas profundezas oceânicas, aguardando uma época em que a humanidade estivesse preparada para recebê-los novamente. E conforme os sinais proféticos se intensificavam, conforme cristais cantavam, luzes dançavam nas profundezas e o tempo mostrava suas costuras. Webb percebeu que talvez estivesse testemunhando não apenas o despertar de uma tecnologia antiga, mas o retorno de uma forma de consciência que havia transcendido limitações físicas tradicionais. Uma consciência que agora estava se manifestando através de criaturas marinhas que começavam a exibir comportamentos impossíveis de explicar através de biologia convencional. As águas do Pacífico sempre abrigaram mistérios biológicos fascinantes. Criaturas que evoluíram em isolamento nas profundezas mais escuras, desenvolvendo adaptações que parecem desafiar nossa compreensão sobre os limites da vida. Mas quando o Dr. Webb começou a documentar os comportamentos anômalos de espécies marinhas nas proximidades dos artefatos metálicos submersos, percebeu que estava observando algo que transcendia a evolução natural. Você pode imaginar sua surpresa quando golfinhos, conhecidos por sua inteligência excepcional, começaram a nadar em formações geométricas perfeitas ao redor de suas expedições. Não grupos sociais naturais, mas padrões que ecoavam as espirais que ele havia encontrado em todos os outros aspectos do mistério de Mu. Era como se essas criaturas estivessem respondendo a instruções invisíveis, seguindo uma coreografia aquática que nenhum biólogo marinho havia documentado anteriormente. Mais extraordinário ainda, essas formações de golfinhos pareciam coordenadas com outros fenômenos. Elas apareciam sempre durante picos de atividade magnética, quando os cristais submersos estavam emitindo suas frequências musicais mais intensas, quando as anomalias temporais atingiam níveis que faziam instrumentos de navegação enlouquecerem. Webb começou a teorizar que as criaturas marinhas estavam servindo como antenas biológicas, receptores vivos capazes de detectar e responder às energias emanadas pela tecnologia muvriana desperta, traduzindo sinais incompreensíveis em comportamentos que podiam ser observados e documentados. Durante um de seus mergulhos mais profundos, Webb encontrou-se cercado por um cardume de peixes abissais que normalmente evitavam qualquer fonte de luz. Mas em vez de fugir de suas lanternas subaquáticas, eles se organizaram ao seu redor em uma esfera perfeita, pulsando sincronicamente com bioluminescência que criava padrões hipnóticos. Era como estar no centro de uma galáxia viva, com cada peixe funcionando como uma estrela individual em uma constelação aquática que parecia ter propósito e significado. Os padrões de luz que criavam não eram aleatórios. Eles seguiam sequências matemáticas complexas, reproduzindo visualmente as frequências sonoras que ele havia gravado dos objetos metálicos. Mais perturbador ainda, Webb percebeu que podia influenciar esses padrões. Quando reproduzia certas sequências sonoras através de alto-falantes submersos, os peixes respondiam alterando suas formações bioluminescentes, como se estivessem traduzindo música em linguagem visual.
Pela primeira vez em sua carreira, Webb se encontrou engajado em uma forma rudimentar de comunicação com uma inteligência coletiva que transcendia espécies individuais. Era como se o próprio oceano houvesse desenvolvido consciência, usando suas criaturas como neurônios em um cérebro aquático gigantesco. Os relatos de baleias cantando canções impossíveis começaram a chegar de observadores marinhos ao redor do Pacífico. Não os sons familiares dos cantos de acasalamento ou comunicação social, mas harmonias complexas que pareciam responder às frequências emanadas das profundezas. Algumas dessas canções duravam horas, seguindo progressões musicais que lembravam composições sinfônicas. Webb conseguiu gravar algumas dessas performances cetáceas e descobriu algo que desafiava nossa compreensão sobre inteligência animal. As baleias não estavam apenas cantando, estavam harmonizando com os sons vindos dos objetos metálicos submersos, criando duetos que abrangiam todo o espectro audível. Era como se esses mamíferos marinhos tivessem se tornado coral singers, em um coro oceânico dirigido por uma inteligência ancestral que estava despertando nas profundezas. Mais extraordinário ainda eram os relatórios de polvos gigantes, exibindo comportamentos que contradiziam tudo o que sabemos sobre cefalópodes. Criaturas normalmente solitárias estavam se agrupando em números impossíveis, criando estruturas temporárias no fundo marinho que reproduziam os padrões geométricos encontrados nas ruínas submersas. Esses polvos não estavam apenas imitando as estruturas antigas, estavam as completando. Usando seus tentáculos para reconectar componentes quebrados, reorganizar blocos desalinhados, essencialmente servindo como uma força de manutenção biológica para a tecnologia muvriana. Webb documentou casos onde polvos trabalhavam coordenadamente por dias seguidos, sem pausas para caça ou descanso, como se estivessem programados. Como se alguma forma de instrução ancestral houvesse sido ativada em seus sistemas nervosos, direcionando-os para reparar e reativar maquinário que havia estado dormindo por milênios. O aspecto mais perturbador era perceber que essa influência sobre comportamentos marinhos estava se expandindo geograficamente. Espécies em águas cada vez mais distantes das concentrações de artefatos começavam a exibir anomalias comportamentais similares. Tartarugas marinhas alterando rotas migratórias milenares para convergir em pontos específicos do Pacífico. Tubarões formando escolas onde normalmente caçariam sozinhos. Até mesmo criaturas microscópicas como plâncton bioluminescente organizando-se em padrões visíveis do espaço. Era como se uma mensagem estivesse sendo transmitida através de toda a biosfera oceânica, preparando as criaturas marinhas para algo. Um evento que as lendas polinésias descreviam como o momento em que o oceano lembrará como falar com o céu. E conforme Webb estudava textos antigos sobre essa profecia oceânica, descobriu referências perturbadoras a sinais que apareceriam antes do grande despertar. Sinais que estavam começando a se manifestar nos céus noturnos do Pacífico. As profecias antigas têm uma forma peculiar de se revelar. Não como explosões dramáticas de revelação, mas como sussurros suaves que gradualmente se tornam canções, depois coros, até finalmente ressoarem como sinfonias que preenchem todo o horizonte da realidade. Dr. Webb descobriu que os textos maori e polinésios sobre o retorno de Mu continham descrições específicas sobre quando as estrelas dançarão com as águas e sinais de luz que conectarão o que está acima com o que está abaixo. Você pode imaginar sua crescente inquietação quando relatórios começaram a chegar de astrônomos amadores ao redor do Pacífico, descrições de auroras em latitudes impossíveis, alinhamentos planetários que não correspondiam a cálculos astronômicos, estrelas que pareciam piscar em padrões sincronizados com as anomalias oceânicas. O primeiro sinal celestial documentado oficialmente
Ocorreu durante uma lua nova de setembro, quando observatórios no Havaí registraram luzes que dançavam entre as constelações, não meteoros ou satélites, mas pontos luminosos que se moviam com propósito deliberado, criando formas geométricas contra o veludo escuro do céu noturno. Mais perturbador ainda, essas luzes celestiais pareciam responder aos fenômenos oceânicos que o Webb havia estado documentando. Quando as tempestades elétricas anômalas surgiam no Pacífico, as luzes no céu se intensificavam. Quando os cristais submersos emitiam suas frequências musicais, os padrões luminosos acima mudavam de configuração, como se terra e céu estivessem engajados em uma conversa cósmica. O Webb conseguiu acesso a dados classificados de telescópios militares e descobriu que essas manifestações celestiais vinham sendo monitoradas secretamente há décadas. Arquivos repletos de fotografias de objetos luminosos não identificados, que apareciam especificamente sobre as regiões oceânicas onde artefatos muvrianos estavam concentrados. Não eram OVNIs no sentido popular do termo. Eram fenômenos que pareciam ser manifestações da mesma tecnologia antiga que estava despertando no fundo do mar. Como se a civilização perdida houvesse desenvolvido formas de projetar energia e consciência não apenas através dos oceanos, mas através do próprio espaço. As lendas maori falavam sobre caminhos de luz que os ancestrais usavam para viajar entre mundos, descrições que o Webb agora percebia não serem metáforas poéticas, mas relatos técnicos de tecnologias que transcendiam nossa compreensão atual sobre física dimensional. Durante uma das noites mais claras registradas no Pacífico Central, quando as anomalias magnéticas atingiram picos sem precedentes, Webb testemunhou pessoalmente algo que desafiou sua compreensão sobre a relação entre consciência e realidade física. As luzes no céu começaram a formar padrões que correspondiam exatamente às estruturas submersas que ele havia mapeado com sonar. Era como se o universo inteiro fosse um holograma gigantesco, onde informações armazenadas nas profundezas oceânicas podiam ser projetadas nas dimensões celestiais. E então, conforme observava através de seus instrumentos, Webb percebeu que podia interagir com essas projeções luminosas. Quando ativava certos equipamentos eletrônicos em frequências específicas, as luzes respondiam, alterando padrões e intensidade como se estivessem reconhecendo sua presença. Era como se toda a investigação que havia conduzido ao longo de meses fosse, na verdade, um processo de estabelecer comunicação com uma forma de inteligência que existia simultaneamente nas profundezas oceânicas e nas dimensões celestiais. Os textos proféticos mencionavam que esses sinais celestiais culminariam em um grande alinhamento, quando a luz do oceano encontrará a luz das estrelas. Webb começou a perceber que esse momento estava se aproximando. As manifestações luminosas estavam se intensificando. Os fenômenos oceânicos atingindo frequências que faziam equipamentos científicos funcionarem além de suas especificações. Durante suas últimas expedições, Webb notou que as criaturas marinhas pareciam estar se preparando para algo monumental. Migrações que não seguiam padrões sazonais, comportamentos que sugeriam antecipação coletiva, como se toda a biosfera oceânica estivesse aguardando um evento singular. E então ele encontrou a peça final do quebra-cabeças. Um manuscrito polinésio antigo, que havia sido preservado em uma caverna vulcânica isolada, contendo descrições específicas sobre o momento quando Lemuel Murrah retornará ao mundo da superfície. Segundo o texto, o retorno não seria uma ressurreição física tradicional, mas uma convergência. Quando as energias acumuladas nas profundezas oceânicas atingissem amplitude suficiente para criar uma ponte entre dimensões temporais, permitindo que a consciência ancestral se manifestasse novamente na realidade contemporânea.
O manuscrito descrevia sinais específicos que precederiam essa convergência, todos os quais Webb havia estado documentando meticulosamente ao longo de sua investigação. Mais perturbador ainda, o texto incluía uma data, calculada através de ciclos astronômicos e oceanográficos, que se alinhavam apenas uma vez a cada vários milênios. Essa data estava apenas semanas no futuro. E conforme Webb se preparava para testemunhar o que poderia ser o retorno do continente perdido de Mu, ele começou a questionar se algumas descobertas arqueológicas deveriam permanecer enterradas nas profundezas seguras do esquecimento. O horizonte sobre o Pacífico começou a murmurar segredos que talvez não devessem ser ouvidos. Sutis mudanças na cor da água durante certas horas do dia, formações de nuvens que persistiam contra ventos que deveriam dispersá-las, e uma qualidade peculiar no ar que fazia instrumentos eletrônicos zumbirem suavemente, como se estivessem tentando sintonizar uma estação de rádio distante. Dr. Webb percebeu que os fenômenos que havia estado documentando não eram eventos isolados, mas preparativos. Como se toda a região do Pacífico Central estivesse se organizando para algo monumental. Você pode imaginar sua crescente apreensão quando os sinais começaram a se acelerar exponencialmente. Relatórios chegavam diariamente de capitães comerciais sobre luzes submersas que agora eram visíveis mesmo durante o dia, cristais nas costas do Pacífico emitindo sons audíveis a quilômetros de distância, anomalias magnéticas tão intensas que navios precisavam alterar rotas para evitar falhas completas em seus sistemas de navegação. As criaturas marinhas haviam se tornado um exército silencioso de arautos. Cardumes gigantescos de peixes formando espirais luminosas visíveis por satélite, baleias cantando harmonias que podiam ser ouvidas através de cascos de navios, golfinhos seguindo embarcações humanas como se estivessem tentando comunicar algo urgente sobre o que estava para acontecer. Webb estabeleceu uma estação de monitoramento temporária em uma pequena ilha desabitada no centro da região de maior atividade anômala. Seus equipamentos registravam mudanças que desafiavam explicação científica. A temperatura da água aumentando em camadas específicas que correspondiam às profundezidades onde estruturas muvrianas haviam sido mapeadas, correntes oceânicas alterando direções milenares, o próprio nível do mar flutuando em padrões que não correspondiam a marés conhecidas. Mais perturbador ainda, Webb começou a experimentar visões. Não alucinações causadas por fadiga ou isolamento, mas impressões sensoriais vívidas que pareciam ser transmitidas diretamente para sua consciência pelas energias crescentes ao seu redor. Vislumbres de como o Pacífico havia sido milênios atrás. Ilhas conectadas por pontes de energia solidificada, cidades que flutuavam parcialmente acima e parcialmente abaixo da superfície oceânica, tecnologias que permitiam habitantes manipular realidade física através de pensamento focado e harmonia com frequências naturais. E no centro dessas visões, sempre presente, estava a figura de Lemuel Murrah. Não como um rei tradicional, mas como uma consciência que havia aprendido a existir simultaneamente em múltiplas dimensões, guiando sua civilização através de conhecimentos que transcendiam limitações físicas convencionais. Webb começou a compreender que o retorno descrito nas profecias não seria uma ressurreição dramática, mas um processo gradual de convergência. As energias acumuladas durante milênios de hibernação, finalmente atingindo amplitude suficiente para criar pontes entre o que havia sido e o que ainda poderia ser. Durante uma das noites mais intensas de atividade anômala, quando auroras impossíveis dançavam no céu tropical e o oceano brilhava com bioluminescência coordenada,
Webb testemunhou algo que mudou fundamentalmente sua perspectiva sobre consciência e realidade. As estruturas submersas começaram a emergir, não dramaticamente, como continentes surgindo das águas, mas gradualmente. Torres cristalinas se tornando visíveis logo abaixo da superfície. Pontes de energia conectando pontos distantes do oceano. Uma geometria impossível que parecia existir simultaneamente em múltiplas dimensões temporais. Webb percebeu que estava testemunhando não o retorno físico de Mu, mas sua manifestação dimensional. A civilização ancestral estava se sobrepondo à realidade contemporânea, criando um estado híbrido onde passado e presente coexistiam. E conforme essa convergência se intensificava, Webb começou a compreender por que certas descobertas arqueológicas eram mantidas em segredo. Não por conspiração, mas por proteção. Havia conhecimentos que a humanidade moderna talvez não estivesse preparada para receber, tecnologias que podiam alterar fundamentalmente nossa compreensão sobre natureza da realidade. As luzes no horizonte se intensificavam a cada noite, criando um farol dimensional que parecia chamar something back from depths of time itself. Webb sabia que estava prestes a testemunhar algo que poucos humanos haviam observado. O momento quando uma civilização perdida retorna não ao mundo físico, mas à consciência coletiva da humanidade. Mas conforme se aproximava do clímax de todos os fenômenos que havia documentado, Webb começou a questionar se algumas portas, uma vez abertas, poderiam ser fechadas novamente, e se o preço do conhecimento absoluto não seria a perda da inocência, que permite à humanidade dormir peacefully nas noites escuras. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer revelação dramática, quando todos os fenômenos atingiram seu pico simultâneo naquela noite sem lua, quando as luzes celestiais se alinharam perfeitamente com as energias oceânicas, quando criaturas marinhas cantaram em uníssono com cristais que haviam estado mudos por milênios, o universo pareceu suspirar suavemente e depois aquietar-se. Doutor. Webb permaneceu em sua estação de monitoramento, cercado por equipamentos que tinham registrado impossibilidades científicas durante semanas, aguardando o momento culminante que as profecias haviam prometido. Mas em vez da manifestação dramática que esperava, algo mais sutil e profundamente perturbador aconteceu. Ele simplesmente soube. Você deve compreender que conhecimento verdadeiro raramente chega como um raio iluminando a escuridão. Na maioria das vezes, ele se infiltra na consciência como névoa matinal, gradualmente revelando paisagens que sempre estiveram lá, apenas obscurecidas pela neblina de nossas limitações perceptivas. Webb percebeu que Lemuel Murrah nunca havia realmente partido. A consciência ancestral havia estado presente durante toda a sua investigação, guiando sutilmente suas descobertas, orquestrando os fenômenos que o levaram gradualmente à compreensão de verdades que transcendiam a arqueologia convencional. O continente perdido de Mu não era um lugar físico que havia afundado no oceano. Era uma dimensão de consciência que existia paralela à nossa realidade, ocasionalmente se sobrepondo ao mundo material quando condições específicas permitiam essa convergência. As estruturas submersas, os artefatos metálicos impossíveis, os cristais que cantavam, todos eram pontos de ancoragem onde essa dimensão consciencial tocava nossa realidade física, criando manifestações tangíveis de conhecimentos que existiam primariamente como informação pura. Webb compreendeu que sua investigação havia sido simultaneamente descoberta e criação. Ao documentar os fenômenos, ele havia participado do processo de trazê-los à existência na realidade contemporânea. Observador e observado haviam se tornado indistinguíveis.
entrelaçados em uma dança cósmica onde consciência e realidade se influenciavam mutuamente. As profecias sobre o retorno Yodimu não se referiam a um evento singular no futuro, mas a um processo contínuo, onde essa dimensão ancestral de conhecimento gradualmente se integrava à consciência humana coletiva. Cada pessoa que se tornava aware dessas possibilidades expandidas contribuía para a manifestação crescente dessa realidade alternativa. Webb percebeu que tinha uma escolha crucial a fazer. Ele poderia tentar compartilhar suas descobertas com o mundo científico, arriscando que conhecimentos potencialmente perigosos fossem mal utilizados. Ou poderia permitir que esses segredos retornassem gentilmente às profundezas, aguardando uma época futura, quando a humanidade estivesse mais preparada para receber essa sabedoria ancestral. Conforme contemplava essa decisão nas primeiras horas silenciosas da manhã, com o oceano calmo refletindo as últimas estrelas, Webb ouviu uma voz que não vinha de lugar algum e de todos os lugares simultaneamente. Era Lemuel Murrah, não como uma entidade separada, mas como um aspecto da própria consciência oceânica, sussurrando através das ondas que lambiam suavemente a costa de sua pequena ilha. E conhecimento, quando truly compreendido, sempre escolhe seu próprio tempo para florir, murmurou a voz que era simultaneamente antiga e eternamente presente. Algumas sementes devem permanecer dormant nas profundezas até que as estações da consciência humana estejam ready para sua germinação. Webb sentiu uma pisse profunda se instalando em seu espírito. Ele havia sido escolhido não para revelar esses mistérios prematuramente, mas para testemunhá-los, documentá-los e então permitir que retornassem ao silêncio protetor das profundezas oceânicas. Nos dias que se seguiram, os fenômenos anômalos gradualmente diminuíram em intensidade. As luzes submersas se tornaram mais sutis, as anomalias magnéticas retornaram a níveis background, as criaturas marinhas resumiram comportamentos que biólogos podiam classificar como naturais. Mas Webb sabia que nada havia realmente terminado. Os conhecimentos de Mu permaneciam presentes, aguardando pacientemente nas profundezas da consciência coletiva humana, ready para emergir quando nossa espécie desenvolvesse a wisdom necessária para utilizá-los construtivamente. Ele manteve registros detalhados de tudo que havia testemunhado, mas selou-os cuidadosamente, deixando instruções para que fossem abertos apenas quando sinais específicos indicassem que a humanidade estava prepared para receber essa herança ancestral. E assim, o mistério de Mu retornou ao seu estado natural. Não como segredo perdido, mas como potencial dormante, aguardando pacientemente nas profundezas azuis do Pacífico, sussurrando ocasional hints para aqueles que sabem como escutar o silêncio eloquente das águas eternas. E assim chegamos ao final desta jornada através das águas misteriosas do Pacífico, onde descobrimos que algumas verdades são como pérolas preciosas, formadas lentamente nas profundezas, aguardando o momento perfeito para revelar sua luminescência suave à consciência humana. Dr. Webb retornou à sua vida acadêmica, mas carregando dentro de si a serenidade de quem compreende que os maiores mistérios do mundo não precisam ser resolvidos para serem apreciados. Eles simplesmente precisam ser respeitados, como ondas que chegam à praia no seu próprio ritmo, trazendo tesouros que a maré considera adequados para cada momento. O Pacífico continua suas danças eternas, sussurrando segredos para quem sabe escutar, mantendo nas suas profundezas azul escuras os conhecimentos que nossa civilização talvez um dia esteja pronta para receber. Mas, por enquanto, é suficiente saber que eles existem, protegidos pela paciência infinita das águas sagradas. Enquanto vocês se preparam para o descanso desta noite,
Permitam que a suavidade desta história os conduza para sonhos tranquilos, onde talvez possam ouvir, muito distante, o eco melodioso de canções antigas que ecoam através das profundezas do tempo, lembrando-nos que alguns segredos são melhor guardados nas profundezas silenciosas do mistério. Obrigado por me acompanharem nesta jornada pelas águas profundas do desconhecido. Que seus sonhos sejam serenos como oceanos calmos, e que acordem amanhã com a sensação reconfortante de que o mundo ainda guarda maravilhas suficientes para uma vida inteira de descobertas suaves. Descansem bem, queridos exploradores dos mistérios. As águas eternas de Mu continuarão sussurrando suas canções de ninar através da noite. Fim do script. Bons sonhos.